porque Deus já se manifestou neste lugar. Amados, eu quero nessa noite, nessa manhã, estou trocando o dia pela noite, nessa manhã, trazer algo que Deus tem colocado no meu coração. Muitas das vezes, Deus nos dá uma palavra, nós temos. Eu gostaria de compartilhar, antes de eu entrar aqui na palavra rapidamente, um testemunho. Algo que serviu para edificar a minha fé, a minha vida. Você já sentiu que Deus quer que você faça algo e você fica relutando por aquilo? Deus fala para você, fala para fulano isso. Você fala para você. Aconteceu comigo essa semana que passou. Eu não sei porque eu estou testificando isso, mas assim diz Deus no meu coração, que Ele sempre se responsabiliza, mas que nós não entendemos, quando Ele nos manda fazer ou dizer algo. Todo mundo sabe que eu tenho o costume de sempre mandar uma mensagem para as pessoas na segunda-feira. Nessa semana eu estava relutante para mandar uma mensagem. Mas Deus, o que eu vou mandar para essas pessoas? Sabe quando você conhece assim, é um costume que eu tenho, mas eu conheci meio sem vontade de fazer aquilo. Falei, não vou mandar não. A mensagem chegou no trabalho, mandei a mensagem, como de costume. E alguém falou para mim, pastor, obrigado por aquela mensagem que o Senhor mandou, pois ela bradou no meu coração. Essa pessoa disse que ela estava passando uma semana muito tribulosa, uma semana onde houve enfermidades na família, uma semana onde houve problemas, houve dificuldades, houve lutas, e ela precisava de uma palavra que viesse de encontro com o seu coração. Deus, nessa manhã, Ele quer usar homens e mulheres nesse lugar como canal de bênção na vida de alguém. E eu mandei a mensagem, ela falou assim, pastor, eu passei por isso. Mas quando de manhã chegou a mensagem, não foi eu que recebi, foi o meu esposo que pegou o celular. E quando ele pegou o celular, o esposo dessa irmã não é evangélico. O esposo dessa irmã, ele não conhece a Deus. E ele olhando, lendo aquela mensagem, ele chamou ela e falou, olha, tem uma palavra de Deus aqui para você. E ela estava triste, desanimada, angustiada. E ela começou a ler aquela palavra. E ela disse que começou a chorar e ela disse, realmente Deus tem cuidado de mim. E nessa manhã não é diferente. Deus te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra para cada um de nós que aqui está. E eu sinto de Deus nessa manhã, de ministrar algo sobre a vida dessa igreja. Eu sinto de Deus nessa manhã de nós compartilharmos de uma mensagem a qual Ele tem colocado no meu coração. E o tema dessa mensagem dessa manhã é quando Deus muda a nossa história. Aleluia! Porque eu creio que nessa manhã Deus vai mudar histórias deste lugar. E a palavra está no livro de 2 Samuel. Você que pode acompanhar. Capítulo 9, a partir do versículo 1. 2 Samuel 9, a partir do versículo 1. Todos que acharam, digam amém. Amém. Então vamos lá. O contexto diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado na casa de Saul, para que ele faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram à presença de Davi e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele
Filisteu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde estás? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maqui, filho de Aniel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Miquém, filho de Aniel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonathan, o filho de Saul, veio a Davi e prostou com o rosto por terra e inclinou-se e disse Davi, Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não? Não ouvi. E disse Davi: não? Vamos para cá bem alto. E disse Davi: não? Amém? As palmas glorificam o Rei Jesus. Irmãos, quando Deus colocou essa palavra no meu coração, eu pude entender algo. Que o diabo, ele sempre tenta atrapalhar a nossa história. Olhando para essa palavra, eu vejo que o diabo, ele cumpre bem o seu papel. Ele vem sempre a se opor a quando o homem e a mulher tem um projeto, tem algo de Deus nas suas vidas. E o diabo, ele tentou atrapalhar a vida desse menino. Eu olhando para dentro dessa palavra nessa manhã, eu vejo esse moço chamado Mefibosete, um menino, filho de um príncipe, filho de Jonathan, amigo do peito de Davi. E olhando para a história desse menino que foi criado com amor, olhando para a história desse menino que foi criado com um destino, quem sabe, traçado pelo seu pai. Porque Jonathan, ele olhando para o seu filho Mefibosete, ele vê e planeja que Mefibosete um dia iria lhe substituir no reinado. Fez planos para a vida desse menino. Jonathan, ele compartilhou algo no seu coração que ele queria para a vida do seu filho. Mas o diabo sabia que Jonathan tinha algo para o coração do seu filho, que Jonathan queria o melhor para o seu filho. E a palavra nos diz que certo dia, Jonathan e seu pai Saul, ele cai na peleja. E agora chega-se as boas ali para a família de Mefibosete, a família de Jonathan, dizendo que eles tinham padecido uma batalha, que Jonathan tinha sido derrotado, que Jonathan tinha sido morto, que Saul tinha sido morto também na batalha. E olhando para essa palavra, a Bíblia nos diz que ali aquela mulher que cuidava desse menino, ela pega ele e na pressa, a Bíblia nos diz que ele tinha por volta de seus 5 anos, e ela lhe deixa cair, quebrando as suas pernas. E começa a ser mudada a trajetória desse menino. Porque agora ele cresce aleijado, porque ele já não poderia mais andar, ele já não poderia mais se direcionar. Ali parece que ia ser o fim da sua história, o fim da sua trajetória. E a Bíblia nos diz que esse menino chamado Mefibosete, aleluia, ele vai para um lugar, é levado para um lugar chamado Lodebar. E quando eu começo a olhar para essa palavra Lodebar, a Bíblia nos fala que Lodebar era uma cidade onde não havia paz. Lodebar era uma cidade onde só existia sequidão. Lodebar era uma cidade onde só existia dificuldade. Lodebar era um lugar de sofrimento. Lodebar era um lugar de angústia. Lodebar era um lugar de pessoas amarguradas. E eu comecei a olhar para dentro dessa palavra, e eu começo muitas das vezes a enxergar dentro dessa palavra pessoas que nos nossos dias também se encontram nessa terra chamada Lodebar. E a Bíblia nos fala, a história nos fala, que os cidadãos de Lodebar eram pessoas doentes. A Bíblia nos fala que a população de Lodebar era
vasilha para esconder a sua história. Lodebar era um lugar a qual as pessoas iam para que ninguém ficasse sabendo da sua história. Eu não sei o que tem acontecido na sua vida, eu não sei do que você se envergonha, eu não sei de quem você tem fugido, mas eu quero te dizer uma coisa: os olhos do Senhor, até mesmo em Lodebar, pode me enxergar e te enxergar. E agora esse menino chamado Mefibosete, ele é levado para Lodebar para que a sua história não fosse conhecida. Alguém que tinha um potencial para se tornar um príncipe, agora está escondido em Lodebar, um lugar de miséria, um lugar de angústia, um lugar onde as pessoas estão todas doentes, porque não querem ser vistas pela sociedade. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele, como eu já falei, Ele tem o controle de todas as coisas. E um dia Ele, olhando para a terra, Ele contemplou a cidade de Lodebar, e Ele viu naquela cidade um menino que tinha uma promessa sobre a sua vida. Porque eu entendo que a aliança feita de Jonas e Davi, ela rompeu até Mefibosete. Então eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, meu amado: a promessa de Deus, ela vai te alcançar, você achando que está demorando ou não, mas ela vai bater na sua porta. E a Bíblia nos fala, como nós lemos, que Davi, de uma manhã, ele amanhece meio inquieto. A Bíblia nos diz que Davi, de uma manhã, ele amanhece meio sem saber o que estava acontecendo. Eu entendo uma coisa, que o Espírito Santo de Deus, ele começa a incomodar Davi, porque existia uma promessa que tinha que alcançar a vida daquele homem. Eu, quando começo a olhar para dentro dessa palavra, eu entendo que quando Deus quer operar na minha e na sua vida, ninguém pode impedir. Sabe por quê? Porque Ele começa a incomodar as pessoas para abençoar a minha e a sua vida. Aleluia! E o Espírito Santo de Deus, ele começa a incomodar o coração de Davi. Quando eu começo a olhar para essa palavra, a Bíblia nos diz que Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então eu entendo uma coisa: o coração de Deus está incomodado, porque tem homens e mulheres em Lodebar, e Lodebar não é o meu nem o seu lugar. Deus não nos chamou para estar em um lugar de vergonha, mas Deus nos chamou para estar em um lugar de honra. Você crê nisso? Levante a sua mão e Davi, naquela manhã, ele amanhece inquieto. E de repente o Espírito Santo de Deus, ele fala algo para Davi: você não tinha feito uma aliança, uma promessa com o seu amigo Jonathan, que o abençoaria, que o sustentaria, que seria ambos um só, irmãos. E quem sabe Davi começa a pensar: meu Deus, mas o que o Senhor quer de mim? E Deus brada no coração de Davi: eu quero que você abençoe a descendência do seu amigo Jonathan. Sabe por quê? Porque há uma aliança, há uma promessa, e Deus fala na sua palavra que a promessa dele, de forma nenhuma, ela cai por terra. Se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Glória a Deus. E se Davi manda chamar os seus homens e pergunta: porventura, eu sei que há alguém da casa de Saul, para que por amor de Jonathan eu o abençoe. O diabo, ele tenta nos parar.
O diabo tenta frustrar os planos de Deus na nossa vida. Eu quero dizer que muitas vezes ele pode até retardar, mas quando Deus decide fazer, ele faz, não importa a situação que nós estamos vivendo. E alguém fala, olha, tem um moço aí que servia a Saul. Se alguém sabe de alguma coisa, é esse moço. E manda chamar Zibra. E ele vem na presença do rei. E Deus pergunta para ele: há porventura alguém da casa de Saul para que eu possa lhe abençoar por amor a Jonas e ao Senhor? E Zibra fala para Davi: ó meu rei, tem um rapaz. E quando eu começo a olhar para dentro dessa história, tem algo que me chama a atenção. Tem sempre alguém que não quer ver nós nos levantarmos. Tem sempre alguém que não quer ver nós estarmos de pé. Tem sempre alguém que mesmo que nos conhece, que está muitas vezes próximo de nós, mas não quer ver a nossa vitória. Eu entendo que quando os irmãos chegam na presença do rei, ele fala: olha meu rei, tem um cara aí, mas ele não é digno de piedade. Ele é simplesmente um homem, ele está lá na terra da opressão. Ele está lá na terra onde todo mundo se esconde. Eu insisto em dizer, não adianta você se esconder, porque até mesmo em Lodebar, Deus conhece a minha e a sua história. E Zibra fala: tem, meu Senhor, tem um rapaz chamado Mefibosete, que estava na cidade de Lodebar. Olha meu rei, mas não é um homem de grande estatura. E Zibra, ele olha para a aparência do rapaz. Zibra, ele olha para Mefibosete e fala: olha assim, o rei, é um coitado, é um mendigo, é um João ninguém. Eu quero dizer, você pode não ser ninguém para uns e outros, mas para Deus você tem muito valor. Mas não vale, meu rei, porque Zibra não queria ver a vitória de Mefibosete. Zibra não queria ver esse moço sendo honrado pelo rei. Eu quero te dizer uma coisa: o diabo, querendo ou não, Deus nessa manhã vai mudar a história de homens e mulheres nesse lugar que eu não tenho mudado. Pastor Joel falou algo maravilhoso aqui nessa manhã. Numa família onde ninguém tem uma aliança, alguém tomou o primeiro passo, e através de alguém muitos vão ser abençoados. Então eu quero dizer uma coisa: Deus não vai trazer a bênção só para você, mas vai trazer para você, para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos e os seus bisnetos. Oh Espírito Santo de Deus. Meu rei, esse Mefibosete, ele é aleijado. É apenas mais um que está lá no esquecimento. Interessante que as pessoas iam para Lodebar para ninguém conhecer a sua história. Muitas vezes a nossa história é repleta de decepção. Muitas das vezes a nossa história é repleta de frustração. Muitas das vezes na nossa história só há vergonha e opróbrio. Muitas vezes a nossa história, nós estamos na igreja, sentamos lá no fundinho e falamos: Deus, mas não olha para mim não, é para você mesmo, que nessa manhã Deus direciona o seu olhar de amor e misericórdia. Muitas das vezes nós chegamos no meio de pessoas e nos sentimos os mais humildes. Quantas das vezes eu já cheguei em meio a pessoas, a homens grandes,
que Deus fala para mim e para ti. Quem sabe até hoje você escondeu a sua história, mas Deus vai mudar. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E Davi dá ordem. Vá buscá-lo. Quando o rei fala, vá buscá-lo, eu entendo uma coisa: Lodebar não vai ser mais a mesma. E agora eu começo a enxergar, quando eu estava meditando nessa palavra, eu visualizei algo. Quando uma grande celebridade, o presidente Lula, o governador Geraldo Alckmin, tantas e tantas pessoas, a presidente Dilma Rousseff, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quando eles vão se locomover de um lugar para outro, na frente deles vai uma grande comitiva abrindo passagem, sai da frente porque lá vai o presidente. E Deus colocou algo no meu coração. Deus coloca anjos para ir na minha e na sua direção, falando para o diabo: sai da frente ou nós passamos por cima. Quem tiver nesse mistério, e vários batedores, sai, abre. Mas não era um presidente, era uma caravana real. Era homens que iam com a ordem do rei de buscar Mefibosete lá de Lodebar. E a caravana tinha uma ordem específica: vai na cidade da vergonha, vai na cidade da humilhação, vai na cidade daqueles que escondem a sua história e busca de lá esse menino. Se eu não me engano, o nome Mefibosete significa vergonha absoluta, vergonha, uma coisa assim. Alguma coisa, vergonha grande, uma grande vergonha, uma coisa mais ou menos isso. Significa o nome desse homem. E a caravana, ela tem um objetivo: vários batedores nas suas carruagens, vários que tocam a corneta quando chega na porta da pessoa, para tocar e anunciar que está chegando ordens reais. E vai entrar na cidade da vergonha. Esse é o único Deus que entra onde o homem nenhum quer entrar e faz o que o homem nenhum pode fazer. Aleluia! E na vida do miserável ia ser mais um dia de dor, decepção, de abandono, de falta de compreensão. Porque aonde ele olhava, a história era semelhante, mesmo ninguém se falando, mesmo ninguém se conhecendo, mas sabia que estava em um lugar de sofrimento. Eu entendo algo aqui nessa manhã, que tem muitos crentes que Deus já mandou eles sair também de Lodebar, mas ele continua insistindo no sofrimento, na vergonha e na decepção. E a caravana chega naquela cidade, e por onde ela passa vai causando alvoroço, porque até então boas novas nenhuma tinha chegado naquela terra. Até então boas novas nenhuma tinha alcançado o povo que estava na miséria e na angústia. E quando a caravana real, quem sabe, vai passando ali pelas ruas, por onde ela passa, ela chama a atenção. Por onde ela passa, o pessoal começa a olhar. Por onde ela passa, começa a ver reboliço. Eu quero dizer para você, vai haver reboliço, mas não se preocupe não. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas.
E toca-se a trombeta. E todo mundo para. E desce o mensageiro real. Interessante que a Bíblia nos diz, lá no livro de Juízes, me falta fugir o livro e o capítulo, que Deus sabe aonde nós moramos, sabe o nosso endereço, sabe o nosso bairro, sabe o número da nossa casa. E eu quero te dizer, não se preocupe, porque Ele vai visitar a sua casa nessa manhã. Porque Ele quer mudar a nossa história. E toca-se a trombeta. Quem sabe é lançado um tapete e desce o mensageiro. E quem sabe aquele moço está sem entender o que está acontecendo. E ele pergunta: está aqui o envergonhado? E ele não sabe o que está acontecendo. Ele não entende o que está acontecendo. Ele fala: vem, porque o rei te chama na sua presença. Oh, aleluia. Quando eu, até hoje eu entendo assim, que só podia entrar na presença do rei quem fosse convidado. E a Bíblia nos diz que tem uma mulher que ela foi além disso. Quem sabe por essa mensagem você não está entendendo nada, mas eu quero te convidar a entrar na presença do rei e tocar na ponta do seu cetro, porque ele vai te beneficiar. Deus tem um convite para mim e para ti nessa manhã. Deus tem um grande convite. E fala: ei, Mefibosete, o rei manda te chamar. E eu entendo que ele não estava preparado. Eu entendo que ele não estava com um belo terno. Eu entendo que ele não estava de barba feita, cabelos cortados. Eu entendo que ele estava maltrapilho. Eu entendo que ele estava todo mal vestido. E ele entra na carruagem real. E ele chega na presença do rei sem saber qual era a acusação, sem saber o que o levaria até a presença do rei. Os mensageiros, quem sabe, não falou o conteúdo da conversa, mas ele chegou com uma intimação de levá-lo à presença do rei. E chegando na presença do rei, eu consigo enxergar a situação que esse homem estava vivendo agora. Quando ele chega na presença do rei, o rei fala: Mefibosete. Tem muitas pessoas que, quando Deus pergunta: é tu, João? Ele não entende que Deus quer lhe abençoar. Eita Deus. És tu, Mefibosete? Ele fala: eis-me aqui, Senhor, meu rei. E Deus fala para ele: não tema. Não temas. Nós temos tantas situações nessa vida. Nós tememos a dificuldade. Nós tememos as lutas que nos aguardam. Nós tememos o fracasso como homens, como mulheres. Nós tememos o fracasso espiritual. Nós tememos o fracasso profissional. Nós tememos tantas coisas.
Bíblia 365 vezes, 365 vezes Deus falando, não temas, não temas, não temas. Então dia após dia Deus está falando para você, não temas, não temas, não temas. Olha para o irmão que está do seu lado, põe a mão sobre o ombro dele e fala assim, não temas. Fala com convicção, não temas. E ele fala, ei meu filho, não temas. Isso quer dizer o quê? Eu tenho algo de bom para ti. E ele fala, olha meu rei. Sabe o que é a pessoa se considerar um cachorro morto? Ele olha para o rei e fala, olha meu rei. Eu sou como um cachorro morto. Um cachorro morto. Muitas vezes falamos, Deus, quem eu sou? E ele revela o que ele estava passando. Ele revela as angústias do seu coração. Ele revela as suas frustrações. Ele revela o que ele vivia, uma história de fracasso. Eu quero dizer que Deus ele não chama ninguém para o fracasso. Quem sabe você questiona com você mesmo, Deus, o que acontece na minha vida, que nada acontece. Deus, o que acontece na minha história, que não consegue ser diferente. Deus, o que acontece na minha história, pois eu sou como esse cachorro morto que a palavra está falando. Às vezes nós temos medo. Medo de enfrentar as situações. Aleluia. Muitas vezes nós temos medo e fugimos. Porque nós mudou aqui a história aqui. Muitas vezes nós temos medo de confiar. Muitas vezes nós temos medo de amar, de compartilhar. Muitas vezes nós temos medo de confiar na pessoa errada. Muitas vezes nós temos medo do amanhã. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus nessa noite, Ele quer arrancar esse medo do dentro do seu coração. Porque na presença do Rei é lugar de conforto, é lugar de proteção. E Ele nessa manhã te convida para estar debaixo dessa proteção forte e acolhedora. Muitas vezes nós temos medo que as pessoas descubram a nossa verdadeira história. Muitas vezes nós temos medo que as pessoas descubram quem nós realmente somos. Muitas vezes nós temos medo das atitudes que vêm no nosso coração e quer ser mais forte do que nós mesmos. Muitas vezes nós temos medo de como as pessoas vão nos olhar e vão nos receber. Mas Davi fala para Mefibosete: descansa, fique em paz, porque eu te trouxe aqui foi para mudar a sua história. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para mudar a nossa história. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para que nós pudéssemos desfrutar da sua bondade. Eu quero nessa manhã concluir essa pregação com 3 coisas que eu aprendi quando Deus vos chama para estarmos debaixo da sua proteção.
além de mudar a nossa história, além de nos tirar da terra da vergonha, da doença, além de nos tirar daquele monturo de lixo. Eu entendo bem que, sabe, quando ali em 1 Samuel fala, Ana no seu cântico, Ana conhecia Lodebar, porque ela fala que Deus ele retira o homem lá do monturo e o coloca em uma posição de princípio. Aleluia, Deus. E aqui os homens ele fala para mim que você que eu aprendo 3 coisas. Que ele traz ele para o seu reinado, para o seu castelo. Além dele restituir. Que ele fala, olha, eu vou restituir tudo que você tinha. Ser forte. Porque o diabo, ele tentou atrapalhar a história do inocente. E roubou tudo que ele tinha. Quebrou-lhe as pernas. Se aprofunda. Porque ele tenta atrapalhar a nossa história. Agora eu quero fazer uma condução. Nós já estamos encerrando daqui a pouquinho com os 3 coisas que eu aprendi aqui nessa palavra. Eu quero que você venha comigo nessa viagem. Deus nos adotou como seus filhos. Pode entender que essa palavra é para você. Ele nos vê crescendo, nos chama para uma posição de príncipe, começa a nos criar. Nós somos filhos de Deus. Faz uma bela história para nós, pastor Joel. Faz uma bela história para nós, pastor Ana. Mas o diabo não fica contente. Vai nos rouba, quebra nossas pernas. Tem pessoas aqui que não estão conseguindo andar. É o que está revelado aqui no meu coração. Quem sabe essa palavra não é para a igreja toda, mas eu tenho convicção que pelo menos para uma pessoa Deus está tratando nessa manhã. Quebra nossas pernas, nós nos prostramos, nos rouba, nos escraviza, nos humilha, nos oprime, rouba até mesmo aquilo que nós não tínhamos. E nós nos prostramos e falamos, Deus, o que está acontecendo? Mas a Bíblia diz que quando Deus quer operar, lá em Isaías 15, 43, 13, quando Deus quer operar, quem pode impedir? Ele pode até quebrar as nossas pernas, mas Deus prepara alguém para nos carregar. Olhe para a pessoa que está do seu lado mais uma vez e fale com fé: se você não puder andar, eu vou te carregar. Agora você que ouviu isso pergunta por quê?
Porque Deus tem uma promessa na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor, deixa eu ver. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. E Deus fala para esse moço: tudo na nossa vida tem um tempo. E quem sabe até hoje o seu tempo não chegou, porque Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Porque Davi não pegou o filho você de lá no. Ele era um adolescente. Porque ele queria que ele amadurecesse um pouquinho mais. Deixa eu dar uma palavra aqui na sua alma, no seu coração. Deus não se esqueceu de você. Muitas vezes o coração de Deus até parte quando nós estamos chorando. Ele fala para nós: aguente mais um pouquinho, porque vai chegar o seu dia, vai chegar a sua vitória. Vai chegar o dia de você ser honrado sobre essa terra. Vai chegar o dia daquele que quebrou a sua perna, reconhecer que Deus, Ele está pelejando para a sua vida e Ele está preparando algo para mudar a sua história. E Ele convida, mesmo que você esteja vir para o Palácio Real. E a primeira coisa que eu entendo, eu quero que você saia daqui nesta manhã com isso no seu coração. Quando Deus te chamar para estar na presença do Rei, não tenha pena não. Desfrute das riquezas que Ele tem para te proporcionar. Glória a Deus. Oh, aleluia, Marcos. Desfrute das riquezas. Porque se o Rei te chamou para estar debaixo da sua proteção, Ele quer que você usufrua de tudo que Ele tem para a sua vida. Pode desfrutar das riquezas do Rei. Sabe por quê? Porque você é convidado e Ele tem uma aliança contigo. E tem pessoas aqui que não estão conseguindo usufruir. Está no palácio, mas não consegue usufruir das riquezas do Rei. Eu quero te dizer uma coisa: acorda e começa a usufruir de tudo que foi conquistado lá na cruz do Calvário para a tua e para a sua vida. Pode desfrutar, Fábio. Eu me lembro que Deus me fez me lembrar aqui. Eu fui criado com vó. Muitos falam que vó viva mais que mãe. A minha não. A minha era jogo duro. Não é que ela era ruim. Era um sistema que funcionava daquele jeito na nossa época. Hoje eu olho para os meus filhos e estão na presença do Rei. Come o que quer, na hora que quer. Tem hora que eu fico olhando em casa. Não sei o que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Você foi escapar.
chá. Não vai tomar café porque não quer café, quer chá. Aí faz café, faz chá, não quero café, não quero chá, quero chocolate. Na casa do rei é o quê? Riqueza. Você pega o que você quer se você tiver fé. E na casa da avó era assim. Será que eu olho lá e um abre uma bolacha de sal, um abre uma bolacha doce e outro abre recheado em 3, 4 pacotinhos de bolacha? Porque há fartura. E seu pai não é pobre, seu pai é rei. Nós temos que usufruir, Wagner. Porque nós temos o que? Intimidade na casa do meu pai. E nós sabemos o Deus como a avó aqui, deixa eu falar como a avó era. A avó era assim. Não que não tinha. Tinha. Parece que no meu tempo as coisas eram mais ali assim, mais difícil. Pelo menos eu fui criado assim, nesse ritmo. Se tem um pacote de bala, é uma bala. Não pode ter assim. Eu quero quebrar um tabu aqui nessa manhã. Deus não é Deus limitado. Ele dá uma medida sacudida, transportante e recalcada sobre a sua vida. Agora você recebe nessa manhã se você tiver fé para isso. Muitas vezes ela tem vontade de repetir, pastor Joel. Muitas vezes ela tem vontade de descobrir assim, você não via volta, era aquilo que colocava no prato. Não porque não tinha. Mas era racionado, não porque faltava, porque era o sistema. E eu quero dizer uma coisa, na casa do rei, ele não raciona nada, ele derrama, ele abre a janela do céu e derrama sobre a minha e sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque ele quer mudar a nossa história. Outra coisa que eu entendo aqui. Desfrutar a intimidade com ele. Como é gostoso nós desfrutarmos dessa intimidade. E tem pessoas ainda que vê Deus como um Deus carrasco. Ele está vivendo lá aquele tempo do sacerdote, que só o sacerdote podia entrar na presença do rei, do Deus Todo-Poderoso. Só o sacerdote podia entrar na presença de Deus. Então Deus nos chamou para desfrutar dessa intimidade com Ele. Eu quero dizer que eu vejo nessa manhã homens e mulheres que ainda têm intimidade com Deus Todo-Poderoso. Tem intimidade. É você falar com a pessoa, com o rei. É você chegar na presença dele. Tem intimidade que você não precisa marcar a hora. A hora que você falar, olha meu Senhor, estou aqui. Ele fala isso, meu filho, pode falar, que eu estou aqui também para te ouvir. Tem intimidade, é ter comunhão. Tem intimidade, é vocês dois andar juntos. Tem intimidade, é você estar pertinho um do outro. E Deus nessa manhã, Ele te convida para você desfrutar da intimidade com Ele. Aleluia. Deus nessa manhã, Ele quebra essa barreira da distância e fala, eu quero você pertinho de mim, vem cá. Marcão, você me ajuda aqui? Grupo de louvor? Vamos já estar encerrando. Mas tem algo que eu entendo aqui, para fechar. Arrancar do nosso coração. Poder. Aleluia. Tirar de dentro de nós Lodebar. Tirar de dentro de nós. Fica de pé. A terra do sofrimento. Muitas vezes as pessoas não conseguem ser felizes.
Muitas vezes a pessoa não consegue ser feliz, porque está presa à angústia. Diante dentro de nós, a terra da humilhação. Tirar de dentro de nós a terra do sofrimento. Não levar nunca mais. Porque Deus, Ele tem uma nova história. E a nossa história não pode começar com frustrações, com amarguras dentro do nosso coração, com mágoas, com angústias. Se você quer ter uma nova história dessa manhã, deixe de lado o anteparo. Deixe de lado o sofrimento de decepção. Deixe de lado o seu passado, porque Ele tem uma nova história para a nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Fale com Ele nessa te mostrarei as estrelas do céu, sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar, será que podes